Neste vídeo, falaremos sobre indivíduo e patologia. Se o homem tem mesmo uma memória genética, deve lembrar de suas primeiras experiências grupais. Essas experiências progressivas que o indivíduo foi adquirindo dentro do grupo foram sendo arquivadas em seu cérebro como elementos de aprendizagem para a sua sobrevivência. Ele aprendeu também que não bastava sobreviver e viver no seu grupo. Era preciso conservar o equilíbrio do grupo, mantê-lo vivo e funcionante para ter sempre um clima de harmonia favorável em seu próprio benefício. Compreendeu que era inevitável dividir seus próprios interesses com os interesses do grupo, isto é, identificar-se com ele e estabelecer a troca de favores e deveres com ele. Um fato da vida mostra a evidência dessa necessidade. O fundamento maior dessa convivência se inicia na relação mãe-filho, proto-relação social, ou primeira relação social, onde ambos, comprometidos pela simbiose natural, dão e recebem favores e ambos se obrigam a sacrifícios. A mulher, suportando os incômodos da gravidez, do parto, da amamentação e da proteção, recebe em troca uma nova vida. Ganha prazer em vê-la, alimentá-la, protegê-la, como se fosse uma parte de si própria. Completa a sua necessidade psicológica de mulher fértil e ganha o status de mulher-mãe. O filho, que aparentemente tudo ganha, é obrigado a deixar o morno e agradável recinto do útero e assumir, com o nascimento, seus primeiros deveres ativos: respirar, alimentar-se, sentir dor e frio e iniciar seus contatos com o mundo. Essa troca de sacrifícios e benefícios se continua no processo familiar e se completa na dimensão social, encarregada de reiniciar esse ciclo de trocas. Esse intercâmbio é tão integrador que podemos imaginar o indivíduo como unidade do grupo social e o grupo social como núcleo de grande representatividade no interior do psiquismo individual. Em ambos os casos, está sempre presente o princípio de dividir para conviver, somar para compor, multiplicar para reproduzir. Esse dinamismo complexo deixa marcas profundas em todos e forma um conjunto de forças mobilizadoras que chamamos de núcleos afetivos. No indivíduo, costumamos chamar de autoestima ou amor próprio. Na família, denominamos de amor paterno, amor materno e amor fraterno. No grupo social é conhecido como etnocentrismo, solidariedade grupal ou espírito de grupo. O sentimento que possibilita esse intercâmbio é a afetividade. Podemos compreender a afetividade como um conjunto de forças mobilizadoras, no caso sentimentos, presentes no psiquismo individual, que, permeando o grupo, são capazes de influenciar fortemente a estrutura e a qualidade das relações sociais. Essa é uma condição importante, porque quando essas forças afloram no plano do comportamento,
determinam a base dos atos construtivos e destrutivos. Essas forças podem ir do amor até o ódio. Podem passar por fases intermediárias, como irritação, raiva, desprezo, indiferença, saudade, perdão, gratidão, generosidade, amizade, respeito, admiração, medo, etc. Outras regras aprendidas pelo indivíduo em seu grupo são representadas pelo que conhecemos como princípios. Estabelecem os direitos e deveres dos indivíduos no senso comum do grupo. O princípio da ética é um bom exemplo de como um grupo se interessa em preservar seu equilíbrio. O estupro, o homicídio, o desrespeito com os mais velhos e o roubo são exemplos da quebra desses princípios e, portanto, originam desequilíbrios no meio grupal. Outros elementos da aprendizagem individual são contidos nos valores de cada grupo ou pessoas. Enquanto alguns se interessam mais por valores materiais, dinheiro, objetos, patrimônio, outros visam objetivos espirituais, sabedoria, conhecimento místico, artísticos, etc. Os valores de um grupo social ou de seus membros variam segundo uma diversidade de interesses circulantes, hábitos e costumes que, reunidos, emprestam um sentido comum e determinam as características da estrutura cultural do grupo. Todas essas situações de interesse e diferenças da vida em grupo estão impressas no psiquismo de cada indivíduo, ao mesmo tempo em que estão atuando ativamente através do seu comportamento. Essa complexa rede de relacionamentos contendo as identidades, princípios, sentimentos, valores, hábitos e costumes resulta na formação da consciência grupal, isto é, na síntese do seu modelo cultural. O computador, embora possa reproduzir algumas das funções do cérebro humano, por exemplo, a memória, se diferencia dele, entre outras coisas, por não apresentar a faculdade dos sentimentos, dos princípios e dos valores, nem o resultado final dessas faculdades, o comportamento e a cultura. O comportamento representa o fio que interliga toda a malha social. Dele resultam as diferenças e as semelhanças dos indivíduos e das culturas. É a base da harmonia e da desarmonia, da integração e da desintegração, da alegria e da tristeza, do desenvolvimento e da degradação, da vida e da morte de um indivíduo ou de uma cultura. Até morto, o indivíduo se comporta como um cadáver e mostra ao grupo que não pertence mais fisicamente a ele. Mesmo assim, pode continuar vivo na memória do grupo e se tornar mesmo um herói ou um santo. Pode ainda provocar muitas emoções durante algum tempo. O comportamento ritual do grupo em relação aos mortos é de tão grande importância que institui no grupo os fundamentos da religiosidade humana, mecanismo pelo qual torna-se possível lidar com as questões e mistérios da espiritualidade. Vimos então que o comportamento, como forma de expressão dos indivíduos, inclui todos os fenômenos decorrentes da vida e da morte. Todo indivíduo reage a esses fenômenos de alguma forma. Para resumir tudo isso, poderíamos imaginar um modelo bem simples para entendermos o comportamento do homem. Vamos admitir que o conjunto de tudo o que é aprendido esteja contido numa casa, o psiquismo. E nessa casa, reunidos, estejam presentes os sentimentos, os princípios,
e os valores de cada indivíduo. Admitamos também que esses três elementos combinados saiam da casa de vez em quando para passearem no espaço dos relacionamentos, constituindo os comportamentos. Vamos agora, para efeito prático, imaginar dois tipos de comportamento, baseados nos conceitos do bem e do mal, do positivo e do negativo, do construtivo e do destrutivo. Se sentimentos negativos se associam a princípios e valores também negativos, o comportamento resultante será bastante perturbador para o grupo e para o próprio indivíduo. Se ocorrer o contrário, o indivíduo e o grupo se manterão em equilíbrio e se sentirão em harmonia. O conceito de comportamento reativo é, portanto, um conceito que integra e analisa as dinâmicas do psiquismo individual na interação com seu grupo familiar e social. Serve para observar a posição e a reação do indivíduo em relação ao seu grupo e a si mesmo. Serve para avaliar em que nível de equilíbrio ou desequilíbrio se encontra o psiquismo, suas relações com o grupo e o significado das suas reações. Ao mesmo tempo, observa o potencial patogênico ou saudável do indivíduo, do grupo e do modelo cultural na determinação dessas reações. A noção de comportamento reativo desatualiza os conceitos de loucura e de doença mental, porque estes últimos depositam apenas no indivíduo a culpa e a origem desses desvios do comportamento, na sua pretensa fraqueza, labilidade ou anomalia. Esses conceitos antigos, que ainda arraigados, minimizam a dinâmica entre psiquismo, família e sociedade, isolando o psiquismo para buscar apenas nele os defeitos do comportamento. As concepções de normal e anormal, doente e sadio, louco e gênio, limitam a observação e aprisionam tudo no campo do individual. Qualquer comportamento animal já traz implícito no vocabulário o sentido de relativo a, ou seja, de interatividade. A anatomia e fisiologia de um organismo vivo suscitam claramente o princípio de função, e nada mais é que agir de forma integrada com o todo. Essa lógica é encontrada na própria função cerebral, onde o cérebro funciona com o todo do organismo de modo integrado, onde as funções sensoriais e psíquicas também necessitam de estar integradas. Para internamente, no organismo e psiquismo, e externamente, nas relações sociofamiliares, permitirem o duplo objetivo da vida humana, viver e conviver. Vamos propor outro modelo simples e comparativo para compreendermos a estrutura do psiquismo. Admitindo-se a mesma imagem da casa, nós veríamos o alicerce representado pela personalidade, os tijolos sendo representados pelos princípios, o reboco pelos valores, as cores da tinta pelos sentimentos e o telhado pela espiritualidade, ou seja, a religiosidade. Aqui sem ti. O título do próximo vídeo será Eu Era Feliz e Não Sabia.